E quando nós falamos da palavra de Deus, estamos falando daquela que vai trazer aos nossos corações o esclarecimento da nossa existência, por que nós estamos aqui, por que existimos. E aí nós vemos que tudo na vida tem uma razão de ser, tudo tem um motivo para poder existir, nada existe por acaso. E a Bíblia, ela mostra claramente que toda a criação, tudo que foi criado para um propósito único, para que a glória de Deus, ela seja manifesta através dela. Aí nós olhamos para os luminares, olhamos para as estrelas, para as flores, olhamos para os rios, as cachoeiras, olhamos para as árvores, e nós vemos que tudo isso nada mais é do que instrumento que Deus usa na terra para que o seu nome seja glorificado. A glória de Deus resplandece ali. Quando o sol ele cumpre o seu propósito e ele ilumina a terra, ele aquece a terra, o que acontece é, ele está cumprindo o propósito de Deus, e ele está glorificando a Deus, está transmitindo glória para Deus, e a glória de Deus está sendo refletida nele. A Bíblia nos mostra que em vários momentos Deus se revelou às pessoas através da sua glória. Ele fez com que através da sua glória as pessoas tivessem acesso a Ele. Nós vimos momento em que o Senhor, Ele se revelou à pessoa de Moisés, Ele se revelou para Adão, revelou-se para tanta gente no passado, mas também Deus, Ele se revelou a nós através do seu Filho Jesus. Ele revela-se para nós, revela a sua glória através de Jesus. Jesus nasceu trazendo para nós a glória de Deus, resplandecendo a glória de Deus, e a glória de Deus, ela é muito importante. A glória de Deus, ela é essencial. A glória de Deus, ela é sobrenatural. Quando Jesus veio, o que ele fez foi mostrar essa glória. Ele mostrou essa glória através da sua existência, no seu caráter, na sua forma de ser, na sua forma de agir. Então, por meio de Jesus, nós tivemos conosco, entre nós, a glória de Deus, ela sendo transmitida. Deus se revelando a nós por intermédio de Jesus. Deus falando conosco através de Jesus. Deus agindo em nosso meio através de Jesus. Então, Jesus, ele é aquele que reflete a glória desse Deus poderoso. E aí nós vimos que Deus, de formas diversas, ele se manifestou, ele revelou a sua glória. Mas aí nós olhamos para nós e nós vemos que nós também fomos criados por Deus com um objetivo específico, para que a glória dele pudesse resplandecer e continuar sendo resplandecente através da nossa vida. Jesus dá-nos um exemplo gigantesco, e a gente pode observar essa glória em Jesus, porque Ele é a luz do mundo, e sendo Ele a luz do mundo, Ele revela a natureza de Deus em pureza, Ele revela a natureza de Deus no seu caráter, na sua existência, no seu amor, na sua dignidade. Jesus reflete a glória de Deus na sua existência de uma forma muito especial. E graças à pessoa de Jesus, nós já não somos mais ignorantes, nós não somos mais aqueles que não conhecem Deus como Ele realmente é. Nós conhecemos a história de Jó, por exemplo, e na história de Jó, a Bíblia nos relata o seguinte, que abre um momento que Jó, mesmo com a sua devoção, com a sua fé genuína, com o seu comprometimento com Deus, chega uma hora em que Jó diz assim: eu só conhecia Deus de ouvir falar. E muitas pessoas na Bíblia só conheceram Deus através de ouvir falar. Ouvia-se contar a história de Moisés, ouvia-se a história de Abraão, ouvia-se a história de José e de muitos outros personagens,
e através disso queriam ter uma compreensão de Deus. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus revelando Deus como Ele realmente é, como Ele realmente trabalha, como Ele realmente pensa. É quando Ele olha, Jesus encontra uma mulher no poço, e essa mulher está sonhando em se aproximar de Deus. Essa mulher estava imaginando como seria para poder adorar Deus, e ela não sabia, mas ela vivia sonhando, ansiando por isso. Ela buscava saber, e onde é que se adora? Adora no monte, adora em Jerusalém. Eu quero saber, porque eu quero adorar. Se tem gente que tem o prazer de adorar, se tem gente que tem o prazer de se aproximar, se tem alguém que tem o desejo de sentir, eu quero dizer que Jesus, Ele traz a resposta, e Ele diz para ela assim: não é nem no monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Vão adorar de coração, vão servir com prazer, vão se aproximar com alegria, vai expressar no rosto, vai expressar no comportamento, vai expressar na atitude, vai expressar numa intenção de alma, que quer, que deseja e vai fazer, e não importa onde esteja. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode estar na cozinha e vai estar adorando a Deus, você vai estar no tanque e vai estar adorando a Deus, vai estar dirigindo e vai estar adorando a Deus, vai estar sentado no sofá e vai estar adorando a Deus, vai estar com o joelho dobrado, vai estar adorando a Deus. O verdadeiro adorador, ele vai adorar em espírito, ele não vai adorar em expressões externas, em falsas aparências, em simplesmente o fato de estar na igreja. Não, onde estiver, ele é adorador, onde estiver, ela é adoradora, onde estiver, ele vai servir, onde estiver, ela vai servir, e sempre vai fazê-lo de coração, de alma, de espírito. Então Jesus faz o que? Graças a Jesus já não somos ignorantes. Graças a Jesus nós temos essa revelação, essa compreensão. Nós vemos em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória, quem? Jesus, o resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, naquilo que Ele é, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, expressa, fala do poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, que em Jesus assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha a glória que Jesus merece, a honra que Ele merece. Segundo Coríntios 4, 6, diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, olhando para Jesus, ou contemplando Jesus, observando Jesus, ouvindo Jesus, estamos tendo acesso à glória de Deus e conhecendo essa glória como ela realmente é. João 14 fala do verbo, e nós sabemos que o verbo, quem era? Jesus. No princípio, ele era o verbo. Quando? Lá na criação. Não havia nada, mas Deus começou por intermédio do verbo haver, da sua palavra, dizer: haja, haja luz, haja dia, haja noite. Deus começou a dizer: haja, o verbo. Quem estava lá? Jesus, em todo o processo de criação. Mas nós vemos que Ele fez o quê? João 1,14 diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando foi que nós vimos a glória? Quando foi que os discípulos viram a glória? Nos momentos em que Jesus, em uma posição de santidade, em uma posição de obediência, de comunhão com Deus, Ele fazia aparecer aquilo que Ele realmente era, um filho, mas um filho que não era um filho bastardo, um filho separado, um filho egoísta, não, era um filho presente, um filho sujeito, submisso, disposto a fazer a vontade de Deus, embora levasse essa vontade de Deus
há uma plenitude que aparentemente à vista humana ela não fosse muito boa, e que nós não podemos de forma alguma completar essa glória, não podemos enxertar nada nessa glória. A glória é dele, mas a glória dele, nós vemos ela através do sol, vemos através da lua, vemos através de um irmão, vemos através da igreja do Senhor, vemos através de atitude de pessoas que com a sua fé, com o seu amor, com a sua santidade, com a sua devoção, se propositalmente colocam para servir, para adorar, para glorificar, para fazer expresso aquilo que está no seu coração, que é em favor de Deus. Então não há nada que nós possamos agregar, não podemos agregar, porque a glória está em Deus, é dele. Nós não temos como aumentar a glória ou diminuir a glória, nós não podemos, porque a glória é dele, a glória é a essência dele, nasce nele, existe nele. Nós não podemos mexer, interferir na glória dele. A glória é dele, vem dele, parte dele e alcança-nos através dele. Mas aí o que nós recebemos são instruções. Como crentes, como salvos em Jesus, nós recebemos instruções. E quais são as instruções que recebemos? Primeiro, reconhecer a sua glória. Você tem reconhecido a glória de Deus? Você tem parado para pensar, olhar, reconhecer a glória? Como? Reconhecer realmente aquilo que Jesus fez, o preço que ele já pagou, o sacrifício que ele já fez, aquilo que ele ainda está fazendo, o que ele proporcionou para você. Você tem parado para reconhecer isso? Você tem honrado a glória dele através da sua vida? Tem procurado externar coisas que tragam glória para ele, atitudes que tragam glória para ele? Aquilo que você faz, aquilo verdadeiramente glorifica a Deus? Aquilo que você pensa, ou realmente glorifica a Deus? O que você sente vontade de fazer, glorifica a Deus, honra a glória dele, faz com que a glória dele brilhe através de você, ou faz com que a glória dele fique ofuscada, fique apagada, ou ela deixe de existir? Você tem declarado essa glória, você tem transmitido essa glória, você tem falado dessa glória para alguém, ou você tem guardado? Você tem falado de Jesus, tem falado o que Deus fez com você através de Jesus, o que Jesus proporciona para você? Tem declarado essa glória, tem demonstrado essa glória, tem vivido, tem louvado essa glória? Você tem adorado a Deus por intermédio dessa glória? Tem refletido essa glória na sua vida? Porque hoje nós precisamos e temos essa obrigação, o dever de refletir essa glória. Como refletimos essa glória? Quando alguém olhar para você e ver em você verdadeiramente um cristão, você está refletindo a glória. Quando alguém perceber em você uma atitude cristã, você está transmitindo essa glória. Quando você levar uma vida compatível com aquilo que a palavra de Deus ensina, você está compartilhando essa glória, está refletindo essa glória. E fomos chamados para viver na glória. A glória é parte de você, ela precisa fazer parte. Não podemos vemos a igreja, estamos na glória, mas quando saímos da igreja acabou a glória. Chegou em casa, acabou a glória. Na rua, acabou a glória. Ou até mesmo pode acontecer de estarmos na igreja e a glória estar muito longe. Isso é um perigo muito grande, quando a glória de Deus já não faz mais parte da nossa vida. A essência cristã já não existe mais na gente, já não existe mais o prazer em servir, o prazer em adorar, o prazer de estar na casa de Deus. A glória se foi, e a partir do momento que a glória se foi, o perigo está iminente. Por quê? Porque ele é digno de glória. Deus é digno de glória. Por quê? Por aquilo que ele fez, por aquilo que ele está fazendo, por aquilo que ele fará, por aquilo que ele representa. Você olha para o sol e ele continua lá, refletindo a glória. Você olha para uma árvore e ela está lá, continua refletindo a glória. Olha para uma cachoeira, continua refletindo a glória. Mas olhamos muitas das vezes para nós e não estamos refletindo a glória. Por quê? Porque aquilo que nós somos separados para fazer, não estamos fazendo. Aquilo que nós somos criados para executar, não estamos executando. Ou, porventura, executando, mas não executando da forma que deveria ser executado.
Então nós devemos a Ele toda a honra e devemos a Ele toda a glória e precisamos entregar a Ele. Como tem sido a sua vida? Cheia, vazia? Como tem sido o seu coração diante de Deus? Sincero? Correto? Como tem sido a sua vida existencial? Para a glória dele ou para a glória sua? Para a glória dele ou para a glória do mundo? O que é que reflete na sua vida? Deus ou o mundo? Jesus ou o mundo? Uma vez Deus criou todas as coisas, então Ele é digno de glória. Se Deus criou tudo, a glória é dele. Se Deus criou você, é para a glória dele. Se você existe, é para a glória dele, não é para outro fim. Agora, aquilo que você foi criado para fazer, você precisa fazer. Apocalipse 4:11 diz assim: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. O que diz a palavra? Digno és, Senhor, de receber. Que tipo de glória você tem oferecido, tem ofertado para Deus? Que tipo de glória você tem deixado refletir na sua vida? Nós vemos que todo o universo somente duas das criações de Deus falham em refletir a glória. Uma delas é os anjos caídos, porque se rebelaram contra Deus, pecaram, então foram criados para a glória de Deus. Os anjos caídos foram criados para a glória de Deus, mas deixaram de refletir essa glória, caíram, deixaram de refletir a glória. E o outro são nós, pessoas. Então algumas pessoas, elas deixaram de refletir a glória, elas não refletem mais a glória, elas se rejeitam, deixar essa glória transparecer, deixar essa vida ser vivida, essa experiência ser real. Então todo pecado, o que ele faz? Basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus. Quando você não tem mais a capacidade de render glória a Deus, quando a sua vida ela não reflete a glória de Deus, quando as pessoas não conseguem enxergar em você essa glória, quando alguém não consegue ver você transmitindo essa glória, então o que acontece é, você está falhando, você está em falha, você está basicamente em pecado, porque amar qualquer coisa mais do que a Deus é deixar de refletir a glória de Deus. E como é fácil as pessoas, elas trocarem o seu coração, trocarem o sentimento de amor, que seria um sentimento para a pessoa de Deus, e transmite para outra coisa, transmite para outro lado, para outra pessoa, para outras coisas que não tem nada a ver, quando que na realidade amar qualquer coisa mais do que a Deus, isso consiste em um pecado. Ou seja, recusar-se a glorificar a Deus é um ato de extrema rebelião contra Deus. Quando alguém se recusa a glorificar, quando alguém se recusa a entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para glorificar a Deus, isso é um ato de rebelião, isso é um ato de pecado, de transgressão contra Deus, porque fomos criados para essa finalidade, não fomos criados para outro fim, a não ser render glórias a Deus. Você foi criado para a glória de Deus, você não foi criado perfeito como é para outra coisa, você não foi criado com toda essa perfeição, tudo no lugar, não foi criado assim, simplesmente por acaso, mas foi para a glória de Deus. Aí eu pergunto, que espaço Deus tem tido na sua vida para que a glória de Deus, ela apareça? Que espaço você tem aberto para Deus, Ele se manifestar através da sua vida? E esse pecado de resistir, de não deixar a glória de Deus transparecer, o que aconteceu? Ela culminou num pecado que deu a queda de Satanás. Satanás caiu por causa disso, se rebelou contra Deus, porque não queria refletir a glória, queria a glória para ele. Ele não queria dar a glória, ele queria receber a glória. Ele não queria reconhecer, mas ele queria ser reconhecido. Isso é um pecado, isso é uma transgressão, isso é uma iniquidade,
isso vai levar a consequências terríveis. Então, da mesma forma que teve a queda de Adão, muitos seres humanos também têm caído. Muitas pessoas têm caído quando tentam tirar a glória de Deus e trazer para si. Eu quero ser quem eu sou, eu quero viver o que eu quero viver, eu quero existir o que eu quero, mas e a vontade de Deus prevalece onde? Deus não vai prevalecer naquilo que você quer, mas naquilo que Ele quer. Deus não vai estar presente naquilo que você deseja, mas naquilo que Ele deseja. Porque Ele foi o Criador. Ele projetou, Ele arquitetou, Ele montou. Para quê? Para a glória dEle. E aí, em que ponto está, em que nível está a glória dEle na sua vida, na minha vida? E nós sabemos que, de maneira diferente, todos nós vivemos para a glória dEle. De maneira diferente, cada um tem o seu jeito de ser, mas se formos criados para a glória dele, se colocarmos-nos no centro da sua vontade, com certeza, do jeito que somos, Deus sabe como vai extrair essa glória para ele. Pedro era igual a Tiago? Não. Tiago e Pedro eram igual a João? Não. Mas Deus conseguiu extrair de Pedro glória, sim. Deus conseguiu extrair de Tiago glória, sim. Conseguiu extrair de João glória, sim. Por que conseguiu? Porque eles se deixaram levar por essa glória, se deixaram ser conduzidos por essa glória. Então, de maneira diferente, todos nós podemos viver essa glória. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Se você quer ter um bom resultado, uma realização na sua vida, é viver para a glória de Deus, viver para a glória dEle, cumprindo a vontade dEle, o querer dEle, conforme nós vemos aqui em Isaías 43, verso 7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Ou seja, para que Deus formou você? Para a glória dEle. Para que Deus criou você? Para a glória dEle. E isso precisa acontecer, isso precisa ser vivido, ser experimentado. E uma vez que isso não é vivido, uma vez que isso não é experimentado, você está em falta. E como é que você vai conseguir viver essa glória? Como você pode glorificar a Deus? Vivendo de acordo com a vontade dEle. Não tem como viver a vontade de Deus se por um acaso você não se dedica a conhecer a vontade. Hoje o que nós mais encontramos são pessoas que fogem da palavra. Hoje o que nós mais achamos são pessoas, elas querem tudo, menos a palavra. Querem o lazer, querem passeio, cantar, fazer acontecer, isso e aquilo, querem um monte de coisa, menos a palavra. E o que é que vai produzir em nós essa transformação e vai trazer essa glória? A palavra de Deus. Então, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. E sem ela, não chegaremos a lugar nenhum. Então, a sua